Aula 33. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer para trabalhar com validação de dados, ou seja, como validar os dados da sua planilha. Embora seja um recurso que vem desde as versões mais anteriores do Excel, né, pouca gente sabe utilizar, mesmo sendo um recurso simples. Né? Então vamos lá, criei aqui uma planilha chamada validação de dados, certo? Com algumas colunas aqui, ok? Então vamos lá. Como o próprio nome já diz, validação de dados. Vamos vir aqui no menu dados aqui, ó, certo? Validação de dados. Serve para você validar a entrada de uma informação numa célula. Por exemplo, eu posso ter uma coluna em que somente serão aceitos datas. Então eu posso criar uma validação para que o próprio Excel controle as entradas que você coloca numa dessas células desse intervalo, ok? Eu posso querer num outro conjunto de células permitir com que somente sejam aceitos valores numa faixa de dados entre 100 e 500, por exemplo, né? Posso também criar posso ter uma planilha em que somente serão aceitas entradas de horas, por exemplo, entradas e saídas de alunos no colégio, os alunos que estudam no período da manhã. Então, somente será possível colocar, por exemplo, aqui numa coluna, num conjunto de células, né, relacionadas à hora, somente um intervalo de 8 horas da manhã, por exemplo, até o meio-dia, ok? É para isso que serve, então, validação de dados, dentre outras coisas, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Inteiros, vamos supor que vamos até criar aqui um intervalo, tá? Certo? Essas 20 linhas aqui. Então vamos colocar uma borda. Essa borda aqui, por exemplo, voltamos lá em dados. Tá? Vamos supor então que esta faixa aqui de células, somente será possível digitar números inteiros. Posso especificar também um intervalo. Inteiros de qual seria o número inicial e qual seria o número final, né? Então vamos lá. Posso clicar aqui direto em validação de dados ou vir aqui e clicar em validação de dados, certo? Vou primeiro mostrar essa minha configurações aqui. A princípio, todas as células do Excel vão aceitar qualquer tipo de valor, seja data, hora, texto, números, enfim, né? Então, eu não quero permitir qualquer valor. Eu só quero que ele permita digitar números inteiros. Vejam que apareceram outras opções aqui, né? Dados. Eu posso especificar aqui que somente deve aceitar valores que não estejam entre uma faixa de valor inicial e final, né? Ou somente valores que sejam igual a tal valor, a tal número, né? Diferente de tal número. Se escolher uma das opções aqui, somente aparece uma caixa embaixo para você digitar. É igual a também. Agora, quando eu escolho está entre, certo? Ou não está entre, por exemplo, aparece então duas caixinhas para você indicar qual seria o valor mínimo e máximo aceito, né? Vamos especificar então, especificar está entre, ou melhor, que seja somente valores sejam maiores ou iguais. Não, vamos escolher a opção entre mesmo. Está entre 100 e 500, por exemplo. Então, nesta faixa de células que eu selecionei, somente ele vai permitir com que você digite valores entre 100 e 500 e valores inteiros. Números quebrados ele não vai deixar, ok? A opção ignorar em branco quer dizer que ele vai permitir com que você possa, ao editar uma célula, apagar via backspace e ao sair da célula, dar Enter, confirmar, ele permite com que aquela célula então fique vazia. Certo? Já se eu desmarcar aqui, no momento que você pegou e começou a digitar alguma coisa numa célula, você é obrigado a preencher o conteúdo daquela célula, tá? Então, por padrão, sempre vem marcada essa opção, vou dar um OK aqui, certo? O que acontece aqui? Se eu digitar aqui qualquer coisa, por exemplo, 23, ele emitiu aqui um erro. Esse erro aqui, bem como os botões, eu posso personalizar, já vou mostrar para vocês, tá? Então, a princípio, aqui o Excel aqui que ele mostra que o valor inserido não é válido, certo? Ele cria uma validação, né? Pela validação ele analisou o valor que foi digitado e comparou com aquela condição que você colocou na validação, né? Outro usuário restringir valores que podem ser inseridos nessa célula. Perfeito. Então eu posso mandar repetir, ele permanece na célula. Se eu continuar colocando um valor fora do intervalo, ele continua exibindo a mesma mensagem. Eu posso agora mandar cancelar. Pronto, cancelou, ele cancelou a entrada naquela célula. Tá? Vamos colocar um valor válido, então, 55.
Foi entre 100 e 500, tá certo? Então, vou mandar repetir aqui, vamos colocar aqui então, sei lá, 550, também vai dar um erro, né? Então, vamos colocar então aqui 300. 300 aceitou. Se eu colocar 150,50, por exemplo, já não aceitou. Por quê? Porque ele somente aceita números inteiros. Ok? Agora um detalhe interessante aqui. Ó. Como é que a pessoa vai adivinhar qual é o intervalo que ele vai suportar? Né? Como é que ele vai adivinhar? Bom, eu poderia fazer isso de duas formas. Eu poderia, por exemplo, clicar aqui nessa palavra, né, nessa célula aqui e colocar aquele comentário que eu expliquei na aula anterior, né, para vocês. E colocar nesse comentário dizendo que a célula tal até tal somente aceita os números inteiros entre 100 e 500. Mas eu posso fazer da seguinte forma também. Eu posso selecionar esse intervalo aqui, ok? Caso eu não selecionar todo o intervalo ou apenas uma das células desse intervalo, eu posso fazer também assim, ó, validação de dados. Tem uma opção que diz aqui, ó, aplicar alterações a todas as células com as mesmas configurações. Então, se eu marcar essa opção aqui, ele automaticamente pegou e selecionou todas as células que continham aquela mesma validação. Desmarcando, ele só mantém aquela ou aquelas que eu selecionei inicialmente. Tá. Aqui está tudo ok. Mensagem de entrada. Mostrar a mensagem de entrada ao selecionar célula, certo? Vamos colocar o que? Um título aqui de atenção, por exemplo. E a mensagem de entrada. De entrada somente serão aceitos valores entre 100 e 500. Valores inteiros, né? Valores inteiros entre 100 e 500. Dou um OK aqui, certo? Pronto. Podem ver então que em cada célula aparece uma espécie de um comentário, né? Eu ainda posso pegar esse comentário, jogar aqui para o lado, colocar numa outra posição para não me atrapalhar. E olhem só. É isso aí. No momento que eu saio daquela célula, de uma daquelas células ali, automaticamente aquele comentário sai fora. Então, assim facilita mais, né? Outra coisa aqui, ó. Se eu digitar aqui um valor então errado, ele dá essa mensagem aqui. Então, vamos personalizar essa mensagem agora. Tá? Vamos selecionar esse mesmo intervalo. Vamos aqui em validação de dados. Certo? Vamos vir aqui onde diz alerta de erro. Por padrão, ele mostrou esse ícone aqui como estilo de parar, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e ao invés de primeiro vamos personalizar aquela frase ali. Título, vamos colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, atenção de novo. Você inseriu um valor errado na célula. Leia o comentário. Tá? E ainda posso personalizar o estilo aqui, ó. Eu quero que o parar ele não aceite de forma nenhuma que você especifique ou indique um valor errado, certo? Ele não deixa um valor fora do intervalo. O aviso, certo? Aparece, além de aparecer esse ícone aqui, as opções que aparecem são diferentes. Vamos ver então, ok? Aquela mensagem de entrada não mudou. Se eu digitar aqui um valor fora do intervalo, vejam que agora o erro que apareceu foi diferente, né? Você inseriu um valor errado, atenção, aquela frase, aquele título que nós colocamos, você inseriu um valor errado na célula, leia o comentário. Aí como nós mudamos lá para atenção, né? Certo? Então, aviso, aliás, então aqui os botões são diferentes. Se eu mandar continuar, se eu confirmar que sim, ele aceitou aquele valor mesmo estando fora do intervalo, certo? Agora, vamos colocar aqui um valor errado de novo, certo? Se eu colocar não aqui, ele não deixa, ele permanece naquela célula, semelhante àquela opção de repetir, né, anteriormente, certo? Cancelar, então cancela. Enfim, vamos colocar aqui mais alguns valores. Continuar sim. Continuar sim. Tem também uma outra opção aqui ainda, que é o seguinte, ó. A partir dessa versão tem esse novo recurso, circular dados inválidos. Se mesmo assim existem valores
naquele intervalo de células que não estão dentro do intervalo que você especificou, certo? Então você pode ainda circular os dados inválidos. Claro, isso aqui, às vezes você tem já uma tabela contendo vários valores e só depois você vai criar uma regra, né? Certo? Então, ao criar a regra, os valores daquele intervalo que estão, que não obedecem àquele critério, eles vão continuar na planilha. Então, você pode ter essa opção de você selecionar e ter um visual melhor, né, de quais as células que estão fora do intervalo, certo? E ainda tem também a opção de limpar os círculos de validação. Perfeito. Então agora, vamos selecionar de novo esse intervalo aqui, certo? Vamos em validação de dados. E além de essa, a gente também tem a opção de informações. Muda o ícone e os botões também vão mudar. Vamos ver? Se eu colocar aqui um valor, então, fora do intervalo, olha só. Você inseriu um valor errado na célula, leia o comentário, né? Se eu der OK, ele aceita o valor. E se eu colocar cancelar, ele cancela a entrada.